Olá pessoal, eu sou Márcio Azevedo, diretor da Unidade Rio de Janeiro. Hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os prazos que a imigração impõe para análise dos processos australianos. Vamos lá? Bom, o visto de turista, ele tem o prazo hoje médio de 48 horas até 15 dias úteis. Isso vai variar de acordo com o perfil das informações desse aplicante, que vão cruzar as informações de vistos anteriores, atuais e conduta junto às imigrações e consulados. Se a gente criar um cenário de uma pessoa que nunca viajou para a Austrália, primeira aplicação, em viagens anteriores, respeitou o prazo que o consulado ou o oficial de imigração impõe para aquele determinado destino, ele não tem qualquer problema sobre a concessão do visto. Então, a gente pode ter uma aprovação em 24 horas, até em curto mais curto, e até no máximo em 15 dias úteis. Por que em caso de 15 dias úteis? Nesse cenário de 15 dias úteis, a gente vai trabalhar com aquele cliente que já teve um visto australiano anterior ou acabou de retornar da Austrália, então a imigração pode solicitar documentos adicionais. E quando é solicitado documentos adicionais, o prazo de resposta é de 7 dias a 28 dias sobre o resultado dessa aplicação. E o que a gente tem que pontuar também no visto de turista: se eu tenho um menor de idade que ele está indo para a Austrália, ele mesmo assim ele vai precisar atender o critério de custódia, que o termo de custódia é quando uma família ou uma organização se responsabiliza por esse determinado período de tempo que esse menor de idade vai estar na Austrália. Então, realmente, isso é necessário e vai incluir os documentos que cabíveis a esse tipo de aplicação. Então, nesse caso, realmente a documentação tem que ser completa, porque durante a aplicação o oficial poderá sugerir algum tipo de documentação extra para poder evidenciar a custódia desse menor. Agora, nós vamos falar sobre o visto de estudante. O visto de estudante tem sido um ponto um pouco mais delicado para nós, não só para brasileiros, mas no cenário global. A imigração hoje ela divide a intenção de curso para onde vai ser a análise desse processo. Então, por exemplo, se nós considerarmos os cursos de inglês, que a maioria dos brasileiros acabam fazendo esse tipo de aplicação, a análise é feita pela embaixada aqui de Brasília. Então, no caso, são apenas 5 oficiais para poder atender toda a demanda nacional. Então, o prazo mínimo que, na teoria, nós teríamos inicialmente, que era de 30 a 45 dias, nós tínhamos um prazo mínimo de liberação de processo entre 6 a 8 semanas. Então, realmente, a gente tem que trabalhar em cima de prazo, principalmente na hora de organizar a data do início do curso, para isso não impactar em gerar custos para uma nova remarcação de voo, uma nova remarcação de curso. Então, realmente, para você fazer um planejamento com prazo um pouco mais delicado, para poder tá tendo esse respaldo em questão a prazo, para justamente isso não comprometer no embarque. Um outro ponto que também é bem interessante de poder estar pontuando, que o oficial consular ele não vai considerar nunca o prazo de viagem, que algumas pessoas, por exemplo, têm um curso iniciado em 2 de fevereiro, só que eu quero embarcar no dia 15 de janeiro. Essa data do dia 15 de janeiro, o oficial não vai acatar, ele vai acatar o propósito de viagem. O propósito de viagem é o curso, então o curso começando no dia 2 de fevereiro, ele vai acatar essa data do dia 2 de fevereiro. Então, muitos clientes acabam criando uma confusão, achando que o oficial vai acatar essa data de embarque e acaba comprando antecipadamente o aéreo. Então, a imigração, não só da Austrália, como qualquer outro consulado, eles não se responsabilizam mais por custos por compra de aéreo antecipado. Então, realmente tem que ter um cuidado um pouco maior. A gente entende a questão do cliente, que você realmente quer programar com uma certa antecedência, o aéreo realmente flutua bastante tanto o câmbio quanto as tarifas, mas uma atenção especial realmente sobre essa questão de prazo. Então, hoje, para cursos de inglês, o prazo que a imigração tem trabalhado hoje é pelo menos de 6 a 8 semanas. Então, esse realmente é um prazo mínimo. Agora, se a gente considerar o que eles chamam de Higher Education, que seria curso de universitário, bacharelado, pós-graduação, ele não é analisado nem aqui no Brasil, ele é analisado fora. Então, realmente, a gente tem um prazo bem mais reduzido, uma média de 15 a 20 dias corridos no máximo, já tem a aprovação desse visto. Então, realmente, isso vai variar, está bem peculiar, vai ser de acordo com a intenção do curso, para saber se o direcionamento vai ser para a unidade de Brasília, para poder fazer essa análise, ou vai ser feita pelo qualquer outro escritório autorizado da Embaixada da Austrália. Outro ponto que a gente tem que considerar seria o prazo do visto do Working Holiday Visa, que são os 2 tipos de visto de trabalho para quem possui uma segunda cidadania. Se a gente falar do Working Holiday Visa, essa aplicação ela é feita online, então em média de 15 dias ele tem completamente o processo concluído, isso considerando o exame médico que é solicitado durante a aplicação.
E o Work and Holiday Visa, como a aplicação tem que ser feita offshore, então é feita pelo departamento da onde vai estar localizada a nacionalidade. Então, por exemplo, se eu tenho um passaporte espanhol, um passaporte português, essa análise é feita na Europa, não é feita nem aqui no Brasil. Então, considerando os trâmites de alfândega, de FedEx, para poder chegar a documentação lá, ter o tempo de análise e retornar, é um planejamento mínimo de 2 a 3 meses para poder fazer todo o procedimento do visto. Então, realmente é um planejamento que tem que ser feito com bastante antecedência, até porque são vagas limitadas, como a gente já falou no outro vídeo. Então, realmente tem que considerar que são média de 100 a 300 vagas por cidadania, que vai variar de acordo com cada acordo com o país. E vai seguir a lista aqui para vocês, para saber qual é a diferença, quem pode ser elegível para o Work and Holiday Visa e o Work and Holiday Visa, que são dois vistos distintos, e países elegíveis também são bastante, a variação é bastante diferente entre os países. Falando agora sobre o Skill Occupation, ele vai ter um prazo médio de 6 meses a 2 anos para poder ser concluído o processo. Então, realmente é relativamente um processo bastante longo. Então, como é um planejamento migratório, é planejado com bastante antecedência, com os advogados que vai estar passando todo o cronograma para poder estar cumprindo. E esse prazo realmente de análise é completamente à mercê do próprio oficial que vai analisar aquele processo. Então, um prazo médio pelo menos de 6 meses a 2 anos. Então, realmente tem um planejamento um pouco mais delicado. A gente vai ficando por aqui sobre a relação aos prazos. Espero que tenha tirado bastante dúvida em relação a isso. E caso vocês tiverem qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai estar completamente à disposição para poder auxiliar. Só lembrando que a Global Visa realmente a gente preza o resultado do visto da forma mais rápida, fácil e segura. Então realmente pode contar conosco para qualquer tipo de aplicação nesse sentido, tá bom? Obrigado e a gente fica por aqui.